Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento aí você vê a Avenida Placidina de Araújo, a temperatura na casa dos 11 graus em Nova Prata e a sensação térmica bem abaixo disso devido à manhã gelada que toma conta do estado do Rio Grande do Sul. E inicio o nosso jornal destacando a condição climática, porque todo o estado do Rio Grande do Sul tem predomínio de tempo seco, mas o clima é gelado. O dia será ensolarado em todas as regiões e, conforme as previsões, o dia começou com muito frio e geada nas regiões mais altas, na Serra, nos Aparados e no Sudeste, na Campanha, no Planalto, no Noroeste e no Alto Uruguai. E até no Centro Gaúcho houve ocorrências aí de geada, inclusive na capital Porto Alegre. O sol apareceu em todas as regiões e durante o dia as mínimas vão ficar entre 7 e a máxima entre 22 graus de uma forma geral em todo o Rio Grande do Sul. A curiosidade da chegada do outono também traz um outro fenômeno. O centro-sul do Brasil registrou a manhã mais fria do que o Alasca. Segundo informações do portal Clima Tempo, a manhã de hoje, com a atuação de uma massa de ar frio de origem polar, as temperaturas ficaram muito abaixo das variáveis, tanto na região sul como na região central do país. Em algumas cidades da região sul, chegou a fazer mais frio do que se faz no Alasca, nos Estados Unidos. Conforme informações, temperaturas registradas aí variaram entre -2 e 8 graus e a temperatura mínima que chegou em Urupema foi de -4,7 graus em Santa Catarina, superando a média aí do estado americano do Alasca, que é tido como o mais gelado de todo o país norte-americano. Indo para as informações que nós temos da nossa região, começamos pelos destaques da Universidade de Caxias do Sul, nossa apoiadora, juntamente com a funerária Deck Giovanni. E vem aí mais um curso com apoio institucional da Universidade de Caxias, o Plano Setorial do Agronegócio Sustentável. É com grande alegria que é a reta final e o dia mais esperado para o evento, e que será com certeza um sucesso. Esse evento tem inscrições online e abarcam os cursos de agronomia desenvolvidos aqui no campus. E as inscrições podem ser feitas diretamente na página da Universidade de Caxias do Sul, com o endereço aí no Facebook do campus Nova Prata. Nas notícias das nossas cidades, em Fagundes Varela, uma estrutura de posto de saúde e atendimento ambulatorial será montado e organizado no ginásio municipal devido ao aumento de casos de Covid. Em razão da grande demanda de atendimentos relacionados a sintomas respiratórios, o consultório médico foi estruturado dentro do ginásio municipal. Desde ontem, os atendimentos referentes à Covid estão sendo realizados naquele local. O acesso ao ginásio ocorre em frente à unidade de saúde. Destaca-se que, se for possível, organizar uma sala de espera no ginásio para que os pacientes não tenham que aguardar o atendimento no frio, por isso que o espaço foi viabilizado, por ser uma área ampla e coberta, mas a tendência aponta uma crescente de casos em toda a região. Com informações também que seguem pela Rádio Estúdio, a análise do nível de aprendizado dos alunos durante a pandemia na modalidade remota denunciou que houveram prejuízos ao aprendizado. Para a recuperação das perdas, um projeto de reforço escolar será implementado nas escolas municipais e ele está sendo organizado. Após os primeiros dias de avaliações individualizadas com os mais de 440 alunos que integram a rede municipal, se constatou um déficit de aprendizado, ocasionado justamente pelo ensino remoto nas fases iniciais de aprendizado. Após essa constatação, será feito aí um novo projeto de reforço para recuperar os conteúdos aonde os alunos apresentam mais déficit. E segundo a secretária de Educação, Isabel Durli Menin, foi identificado e as crianças visualizam, identificam, mas faltam a vivência da escola para se apropriar de conceitos básicos.
Indo para Antônio Prado, a situação de desligamento de energia da rede elétrica para manutenção e reparos por parte da RGE. E ocorre hoje, exatamente agora, ao meio-dia, até às 18h30, no centro do município, em diversas ruas aí que permeiam a área central. E a energia só vai voltar ao fim da tarde, após o término das redes de manutenção pela RGE. Também em Antônio Prado, a informação que nós recebemos, assim como várias cidades da nossa região, receberam repasses através de emendas de parlamentares. Antônio Prado também recebeu aí, da deputada federal Maria do Rosário, uma emenda de R$120 mil destinadas ao Hospital São José e outra emenda de R$100 mil para o Conselho Tutelar do município. A entrega da emenda foi feita ontem pela vereadora caxiense Denise Pessoa, do Partido dos Trabalhadores, e participou por telefone em entrevista aí, dando as informações sobre essas emendas repassadas ao Executivo pradense. Nas notícias de Garibaldi, a FenaChamp, uma das tradicionais feiras que cultuam o produto símbolo da cidade, foi transferida para 2022. O prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, confirmou que a 17ª edição da Festa do Espumante Brasileiro, como era popularmente conhecida a FenaChamp, será realizada entre os dias 6 e 30 de outubro de 2022. Em uma transmissão no dia de ontem, na fanpage da festa, ele divulgou que o evento terá sua realização em 2023, seguindo o cronograma tradicional. Após uma decisão conjunta tomada entre as entidades, essa foi a melhor saída, pois, segundo o prefeito e a presidência da SIC de Garibaldi, não há clima para a realização de eventos e nem condições para propiciarem esse tipo de situação nesse ano de 2021. Em Caxias do Sul, as informações que nós recebemos é que o presidente da Câmara de Indústria e Comércio espera que as obras no aeroporto de Vila Oliva tenham início antes do período eleitoral de 2022. O edital de lançamento da execução do projeto do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha já está com prazo aberto para que as empresas interessadas inscrevam as suas propostas, com a pista de 2 km, pátio, hangar, terminal de passageiros e pista complementar. A elaboração da proposta tem custo estimado de 3 milhões e o prazo de conclusão de 1 ano, ou seja, junho de 2022. Após um novo edital será lançado para a execução da obra no distrito de Vila Oliva. Estamos ainda na parte de elaboração do projeto. Contudo, o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, senhor Ivanir Gasparim, informa que acredita que as obras possam ser ocorridas ainda antes do período eleitoral das eleições do ano que vem, que ocorrerão em 2 de outubro, fazendo com que o fomento a essa obra tão aguardada pela Serra Gaúcha possa acontecer sem ter nenhuma interferência do período eleitoral. Seguindo com as notícias, também em Caxias do Sul, a gente repassou uma crise financeira pela qual a Codeca, a empresa de saneamento, estava passando. E nas informações que recebemos pela Rádio Caxias, a Codeca define o seu comando financeiro e completou a diretoria da empresa. Gustavo Bartolomeu Brits Popiliski é o novo diretor administrativo financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul. A empresa agora conta com a sua direção completa, tendo aí à frente Rafael Tregazin na diretoria operacional e o comando do presidente Ellen Machado, que ocorre aí o estatuto social da companhia definindo os 3 diretores numa regra baseada na legislação federal. O novo integrante da gestão da Codeca está em fase de conhecimento da empresa e nos próximos dias está prevista a reunião ordinária do conselho, na qual o novo diretor Popiskil vai participar e definir os próximos passos. A Codeca que aí tenta lidar com um endividamento bastante expressivo nos seus quadros. Rumando para as informações e as notícias de Lagoa Vermelha que nós temos nessa manhã,
empresários do setor do entretenimento noturno dão o seu depoimento sobre o desempenho das atividades das casas noturnas em meio à pandemia. Os estabelecimentos estão podendo funcionar com uma série de restrições. Segundo informações da Rádio Cacique, os empresários lagoenses, sócios e proprietários do Damaru Bar Club, Michel Oliveira e Felipe Darós, falaram sobre o andamento das atividades, dizendo que os estabelecimentos operam na condição de um formato de bar, seguindo todos os protocolos e que está muito complicado tocar o negócio adiante. E conforme os tetos de ocupação, eles recebem no máximo 15% do PPCI, o que dá em torno de 40 pessoas. Seguindo com as notícias, também por Lagoa Vermelha, o município estuda determinar maiores restrições nos horários para conter o avanço da pandemia. Após Passo Fundo, Lagoa Vermelha também estuda implementar medidas mais restritivas para frear os casos de contaminação e as internações por conta do coronavírus. Não se descarta um decreto de lockdown aos finais de semana, assim como vai acontecer em Vacaria. E o anúncio dessas medidas devem ser feitas nos próximos dias. Segundo informações do secretário de Saúde, o momento é grave, pois os hospitais da região estão superlotados. Por falar nessa situação, também em Lagoa nessa manhã, foi dito que a próxima etapa de vacinação vai priorizar os trabalhadores da educação e os presos. O município recebeu 300 doses da vacina da Pfizer que vão ser aplicados nos próximos 4 dias e foi anunciado que o segmento da campanha vai priorizar os trabalhadores da educação infantil e as pessoas privadas de liberdade. Em paralelo, também serão vacinadas pessoas com mais de 18 anos que possuem comorbidades. O critério de escolha dos grupos a serem vacinados é disposto conforme o Plano Nacional de Imunização. E a Polícia Ambiental foi acionada em Lagoa Vermelha por conta de uma briga de cachorros. 2 cães da raça Pitbull entraram em confronto e foi necessário a intervenção do pelotão especializado da Brigada Militar para conseguir separar os cães. O deslocamento ocorreu após diversos telefonemas de moradores que presenciaram o fato que estava ocorrendo no bairro Vida Nova. E houve a separação e os cães foram encaminhados para tratamento veterinário. Em Marau, as notícias que nós recebemos é que os alunos da Escola de Futsal Marau receberam a visita de um goleiro camaronês convocado para a seleção do país. Ele participa de jornadas de integração para testes de times da Sub-17 de diversas agremiações brasileiras. O atleta camaronês Ian Lafontia foi o mais jovem a ser convocado para a seleção Sub-17, ainda quando tinha 14 anos, e participou do Mundial no ano de 2019. Devido à impossibilidade de efetuar testes nas categorias no CT Eldorado, em função da pandemia, Ian realizará seus testes na cidade de Passo Fundo, voltado ao núcleo do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Uma parceria entre empresários fez com que o atleta renomado no continente africano visitasse as crianças da Escola de Futebol de Marau. No Planalto Médio, o Passo Fundo Shopping, em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo e a Universidade de Passo Fundo, entregaram à comunidade 0,5 tonelada de doações através da campanha Ajudar Faz Bem. A arrecadação teve início em abril e seguirá com o ponto de coleta no piso térreo do Passo Fundo Shopping até o final do inverno. E até o momento, um sucesso de arrecadação com mais de 500 quilos de alimentos e demais donativos que serão repassados às pessoas necessitadas. Na agricultura, a informação do Planalto Médio é que a Secretaria de Agricultura local entregou calcário a 30 famílias cadastradas no programa da Prefeitura, que começam a receber o insumo. A Prefeitura de Passo Fundo iniciou o processo de distribuição de calcário domolítico a agricultores
que se cadastraram para receber o insumo requerido. É dolomítico a palavra certa. E através da consulta popular que ocorreu em 2019 e 2020, em um convênio celebrado entre o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. Foram adquiridas pelo governo e com contrapartida do município 233 toneladas de calcário com PRNT acima de 90%, que vai beneficiar 30 agricultores familiares que trabalham diretamente e diariamente com a horticultura. O uso do calcário é voltado para o retorno da fertilidade do solo. Encerrando esse bloco de informações regionais, a APAI de Passo Fundo instala e utiliza recursos da Nota Fiscal Gaúcha para a aquisição de sistemas de segurança. Agora, com as instalações com formas mais efetivas de monitoramento, nesse mês foram instaladas 16 câmeras para fazer a filmagem dos diversos espaços da instituição. É o antigo projeto da diretoria que só foi possível graças aos recursos do programa Nota Fiscal Gaúcha, investindo mais de 13 mil reais na instalação dos equipamentos voltados aí para a instituição de acolhimento das pessoas com necessidades especiais. Sendo esses os destaques para a primeira parte do Expresso Meio-Dia, nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, uma matéria especial gravada em Nova Araçá, documentando o recebimento de novos maquinários por parte da Prefeitura Municipal, através da palavra do prefeito Ademir Dalpozo. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do Estado, do Brasil e do mundo aqui no Expresso Meio-Dia. Na última semana, o município de Nova Araçá adquiriu com recursos próprios 2 novas máquinas que auxiliarão no desenvolvimento da cidade. Inclusive, facilitarão o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria de Agricultura, Obras, entre tantas outras. Vamos entender um pouco mais sobre como esta aquisição aconteceu. Bom dia, povo de Nova Araçá. Bom dia ao pessoal da Conecta Mais TV, a todos que nos acompanham por essa transmissão. Estamos hoje fazendo aqui um depoimento referente aos poucos meses que estamos na administração, aonde conseguimos com recursos próprios, já com economias e uma administração honesta e transparente, já fazermos a aquisição de 2 retroescavadeiras novas, no valor de 608 mil, tudo com recursos próprios. Estamos agora nos próximos dias também já fazendo novas licitações para equipar melhor a Secretaria da Agricultura. Temos aqui o senhor Geniano, que é o nosso secretário da Agricultura, Meio Ambiente e Obras do município de Nova Araçá. Estamos fazendo muitas melhorias nas estradas do interior. Infelizmente, temos um problema muito sério com a RS 126, que liga o município de Nova Araçá a Guabiju, São Jorge, Ibiraiaras, Caseiros e Campos de Cima da Serra, aonde no próximo dia 26 teremos uma audiência com o secretário Jovir Costela, da Secretaria dos Transportes do Estado, para debatermos o assunto sobre esta pavimentação. Acredito que juntos seremos fortes, conquistaremos essa pavimentação que há muitos anos está sendo discutida. Então, numa forma simbólica, quero até apresentar as máquinas ao secretário, onde ele pode, a partir de segunda-feira, fazer uso delas para nós podermos contribuir para o melhor desenvolvimento aí do município na área urbana e muito mais na área rural, onde é o nosso fomento aqui. Inclusive, no começo da nossa administração, fomos um pouco criticados porque estávamos cobrando horas de serviço do produtor rural. Mas aqui está o resultado. Como todos podem ver, 2 máquinas adquiridas com recurso próprio, aonde vocês nos ajudaram a fazer essa aquisição. Então, se nós trabalharmos totalmente gratuitos, com certeza nós iremos sucatear o parque de máquinas e não poderemos, assim, prestar serviços de qualidade para o nosso produtor rural e para quem precisa aqui na área urbana.
Então, com a colaboração de vocês, com a parceria que a administração pública tem, com o nosso povo da agricultura, que põe o alimento de todo dia na nossa mesa, é assim que nós podemos desenvolver Nova Araçá. Nova Araçá não será mais o mesmo. Nova Araçá está entrando em desenvolvimento novamente e agora vocês terão os bons resultados. Vou deixar agora um pouquinho o secretário da Agricultura dar uma palavrinha com vocês aí. Bom dia, obrigado prefeito, obrigado Conecta pela oportunidade. E agora com novas máquinas nós teremos mais qualidade de serviços que nós vamos ter. Ficam defasados uns 35 dias por problemas de máquinas no nosso parque, mas agora eu acho que no correr do tempo as coisas vão melhorando, a gente vai eliminando esses trabalhos que estão atrasados e simplesmente vamos fazer nosso trabalho como o prefeito nos comentou. São custos que os agricultores vão pagar, mas as melhorias estão aqui sendo feitas depois, ok? Um bom dia a todos e obrigado, Conecta, obrigado, prefeito. Obrigado, secretário Eugeniano. Eu sei aí que você está se esforçando bastante para fazer o melhor aí por Nova Araçá, pela agricultura e pelas obras. Temos aí muitas melhorias já sendo feitas na cidade e agradecemos aí a Conecta por disponibilizar este horário para a gente e desejo ao povo de Nova Araçá um ótimo final de semana e juntos Nova Araçá estará em desenvolvimento. Muito obrigado. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Carro Certo Automóveis. Veículos multimarcas seminovos que garantem a beleza, conforto e a sua segurança. Carro Certo Automóveis, a qualidade que você merece. Situado no centro de Nova Prata. Carro Certo Automóveis. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Por muitos ele é conhecido por fazer gols, por outros ele é conhecido por tirar sarro da dupla Grenal. Você sabe de quem eu tô falando? Prepara a sua cerveja latão e muita música de bandinha, porque vem ele no sofazinho do Benite. É Sandro Sotile, o artilheiro das bandinhas, estará contando a sua história aqui nesse sofá. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E
E o Expresso Meio-Dia retorna ao vivo para você, trazendo informação, atualização e jornalismo na hora do seu almoço. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata está na casa dos 10 graus e a sensação térmica é de muito frio devido ao vento que é constante. Quem puder, depois do almoço, comer uma bergamota no sol, fica à vontade. Esse é um dos programas favoritos aqui no Rio Grande do Sul. Por falar no estado, nós vamos às atualizações dessa manhã aqui nos pagos do Rio Grande. Começando pela região metropolitana, em Porto Alegre, o governo do estado abre o processo licitatório para a administração da rodoviária de Porto Alegre. Após muitos impasses, idas e vindas, o governo publicou nesta manhã de quarta-feira o aviso de abertura do processo licitatório que visa a concessão da rodoviária de Porto Alegre à iniciativa privada. O documento está disponibilizado no Diário Oficial do Estado e também da União e prevê que os interessados submetam suas propostas a partir das 14 horas. O processo permanece aberto até o dia 26 de agosto, quando será feita a abertura dos envelopes. Será declarado como vencedor da concorrência pública a empresa brasileira ou estrangeira que oferecer o maior valor ao Palácio Piratini, sendo que a outorga mínima é de aproximadamente R$ 868 mil. Segundo o edital, a rodoviária ficará sob o controle da primeira colocada na licitação por 25 anos e está previsto investimento de mais de 80 milhões de reais, tanto no local quanto no entorno. Dentre as exigências impostas pela Prefeitura, destacam-se a construção de passarelas, túneis e um retorno alternativo ao X da rodoviária, conhecido aí na Avenida Mauá, que causa grandes transtornos na área central e no centro histórico de Porto Alegre. A maior parte do montante, 75%, deve ser repassada nos 3 primeiros anos de vínculo, que será marcado pela modernização do terminal e a qualificação no atendimento aos passageiros. No período, serão instalados sistemas de climatização, escadas rolantes, sistemas de segurança e uma cobertura de acesso até a área do Transurb. Esperemos que a rodoviária de Porto Alegre possa sim ter essa cara nova e a licitação consiga alcançar os seus meios para promover o investimento em uma das rodoviárias mais movimentadas do Brasil e, acima de tudo, desafogar o entroncamento da Avenida Mauá com as demais ruas que chegam no centro histórico de Porto Alegre, um problema seríssimo no túnel da Conceição, que faz com que toda a área central acabe sempre ficando como um gargalo do trânsito da capital rio-grandense. Seguindo com as notícias, informação para a agricultura: 16 mil produtores rurais de 104 municípios receberam anistia do governo do estado no programa Troca-Troca de Sementes. Segundo informações repassadas pela secretária Silvana Covatti, os municípios atingidos pela estiagem tiveram sua situação reconhecida. Os produtores rurais que fizeram aquisição de sementes através do programa aí terão a anistia de suas dívidas e não precisarão pagar essa conta ao governo do estado. Segundo informações, são 4 milhões e 600 mil reais que deixarão de serem cobrados dos agricultores que receberam sementes, por eles estarem inseridos nas áreas e cidades atingidas pela estiagem ainda no ano passado. Seguindo com as notícias e também falando do campo, o governador Eduardo Leite comemorou em um vídeo publicado nas redes sociais a maior safra de soja da história do Rio Grande do Sul, uma produção superior a 20 milhões de toneladas em mais de 6 milhões de hectares. Esse é o tamanho da safra que foi finalizada, tida até hoje como a maior da história. Devido à pandemia, pelo segundo ano consecutivo, a abertura da colheita da soja, que é realizada em Tupanciretã, foi cancelada. E durante a data, o governador lançou um vídeo comemorando aí os números extremamente expressivos da sojicultura gaúcha. Segundo informações, também estiveram presentes aí líderes e autoridades do setor rural, todos eles extremamente contentes com o desempenho
dos Campos, no Rio Grande do Sul. Na capital, por outro lado, segundo informações, a atual gestão da prefeitura endurece o controle sobre os ambulantes e os catadores informais. De acordo com a publicação do portal matinal, Melo sextuplica as multas a catadores de lixo, oferecendo apoio a empresários. Segundo informações, na Ilha Grande dos Marinheiros, os líderes comunitários que caminham pelas ruelas de chão batido, onde são feitas as separações de diversos materiais recolhidos na capital, acumulam diversas multas aplicadas pela prefeitura em cifras impagáveis para a realidade do local e acabam queixando-se do tratamento recebido aí pela atual gestão no município de Porto Alegre. Avançando com a situação epidemiológica, o Rio Grande do Sul tem um novo aumento de internações clínicas por conta da Covid em todas as macro-regiões. Das 7 grandes áreas do estado, o agravamento semanal mais acentuado foi na zona dos vales, na área missioneira, no sul e no norte, ou seja, todas as macro-regiões do estado estão com aumento de casos, segundo a publicação do Gaúcha ZH. Seguindo pelo mesmo editorial, após a polêmica entre suspensão das aulas e das atividades educacionais e o enunciado interpretativo lançado pela Procuradoria-Geral do Estado, a FAMURS orienta as prefeituras que ignorem as notificações do Estado do Rio Grande do Sul sobre as aulas presenciais. A PGE ultimou 43 municípios que suspenderam as aulas a ajustarem suas normativas e o impasse foi criado, porque a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, orientou as prefeituras a ignorarem essas notificações e seguirem com as aulas suspensas. Acompanharemos nos próximos dias a realidade desse conflito institucional. Na página policial, o grande destaque da manhã está por conta de uma operação desencadeada pela Polícia Civil contra uma facção de teleentrega de drogas em Gravataí. A Operação Odisseu atacou uma quadrilha que movimentava cerca de 2 milhões de reais por mês com venda de drogas. Segundo informações, a operação foi desencadeada nessa manhã e teve como mira aí uma quadrilha sediada no município de Gravataí, identificada pela prática de serviço de teleentrega de entorpecentes. E foram cumpridas 80 ordens judiciais, 41 mandados de busca e apreensão e 37 mandatos de prisão. E até o momento, várias pessoas foram presas. Segundo as investigações, a quadrilha era comandada e chefiada por pessoas presas no sistema penitenciário gaúcho. Pois bem, no começo do Expresso Meio-Dia, eu não falei sobre a dupla Grenal, porque hoje é quarta-feira e quem fala é Tobias Betim, o nosso cartola de plantão, que faz os comentários sobre o Grêmio, sobre o Internacional e o desempenho e a expectativa do futebol nessa semana. Sem intervalos, eu retorno após com as informações do Brasil e do mundo. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais no Expresso Meio-Dia, Betim aqui passando para fazer o nosso comentário esportivo nessa quarta-feira. Quarta-feira importante para o Inter, né, que depois da derrota no Campeonato Gaúcho vai buscar e se reabilitar na Libertadores, buscar a classificação em primeiro colocado aí contra o Always Red. Vamos projetar também o Grêmio, que joga na quinta-feira com muitos garotos aí na última rodada da primeira fase da Sul-Americana, e também falar do Associação Nova Prata, que tropeçou aí dentro de casa, sofreu uma goleada aí nessa última segunda-feira. Começando aqui falando pelo Inter, o Inter joga nessa quarta-feira, logo mais, 7 da noite, no estádio Beira-Rio contra o Always Red, última rodada aí da primeira fase da Libertadores. O Inter precisa de uma vitória para se concretizar aí na liderança do grupo, né, fazer 12 pontos e provavelmente vai vencer. Enfrenta um time aí que joga muito bem na altitude, mas fora de casa mostrou aí ter muitas dificuldades o time do Always Red. Para essa partida, o Inter pode ter algumas mudanças, inclusive no esquema tático. O Miguel Ángel Ramírez pode estar aí
colocando 2 centroavantes na equipe. Então, um provável time do Inter. Tem uma dúvida no gol, já que o Marcelo Lomba está sendo muito criticado nas últimas partidas, né? Então, Marcelo Lomba ou Daniel, já que o Danilo está machucado ainda. Na lateral direita, o Saravia deve começar esse jogo. Na defesa, Lucas Ribeiro e Vitor Cuesta, com o Moisés na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Tyson, e aí pode ter a entrada do Nonato, caso o Miguel Ángel Ramírez vá para um 4-4-2, e lá na frente aí jogaria o Thiago Galhardo e possivelmente o Paulo Guerreiro, já que o Yuri Alberto está suspenso aí depois da expulsão contra o Olímpia na última rodada. Caso o Miguel Ángel Ramírez decida manter o 4-3-3, o Paulo Guerreiro e o Nonato sairiam da equipe e entrariam Carlos Palacios e possivelmente o Caio Vidal aí também jogando pelas pontas com o Thiago Galhardo de centroavante. Então esse é o provável time do Inter para enfrentar aí o Always nessa quarta-feira. O Inter que está negociando alguns jogadores, né? O Marcos Guilherme está sendo emprestado para o Santos e possivelmente poderia ajudar na negociação com o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Esse viria para reforçar o Colorado. O Inter inclusive teria acertado já os salários com o jogador, mas falta o Santos liberar também, então envolveria também o Marcos Guilherme, uma dívida pelo Sacha lá atrás, quando o Santos adquiriu o Eduardo Sacha, o passe do jogador, e aí mais um valor em dinheiro, então o Inter tentando aí se reforçar, contratar o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Outro aí que está sendo sondado por empréstimo é o João Peglo. O próprio Santos demonstrou interesse no João Peglo e o Porto de Portugal, que inclusive o PP está indo para lá, né? Também demonstrou interesse no empréstimo do João Peglo, ele que não está sendo muito utilizado aqui no Inter, né? Então os negócios aí também, além propriamente do campo do Colorado. E vamos falar do Grêmio, o Grêmio que tá tranquilo, né? Campeão gaúcho, Douglas Costa anunciado como grande reforço aí para o restante dessa temporada, para as próximas temporadas também, e vai mandar na quinta-feira um time de garotos para encerrar a primeira fase da Sul-Americana. O Grêmio já tá aí líder do grupo, já tá classificadíssimo para a próxima fase, 15 pontos aí já tem, e pode chegar a 18 aí, se credenciar mais ainda para ser a melhor campanha da primeira fase na Copa Sul-Americana. Então vamos tentar esboçar um time para entrar em campo, que eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabem, nem conhecem esses jogadores. O goleiro é o Gabriel Chapecó, na lateral direita Matheus Sarará, Heitor Emanuel na zaga e o Jonathan Varela na lateral esquerda. No meio campo, Fernando Henrique, Victor Bobzin e Pedro Lucas, e lá na frente o Vini Paulista, o Elias e o Guilherme Azevedo. Então possível time do Grêmio para enfrentar nessa quinta-feira o La Equidad. Partida aí marcada para as 9h30 da noite. E claro, os titulares do Grêmio ficam aqui em Porto Alegre para a partida do fim de semana, né? Já que estreia no Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Ceará. Então o Grêmio busca estrear largando bem aí também no Campeonato Brasileiro e aí sim vai com seu time titular lá para Fortaleza. Vamos falar da Associação Nova Prata, que infelizmente tropeçou na última segunda-feira em casa. Perdeu por 7-0 para o Novo Horizonte. Então o Nova Prata aí precisa buscar reabilitação nas próximas rodadas, já que veio de um resultado bem adverso e uma pancada bem complicada, né? 7-0 em casa, então vai buscar reabilitação nos próximos jogos. Vamos atualizar melhor na sexta-feira as próximas rodadas também, a classificação aí da Segundona Gaúcha, Grupo C, o Nova Prata brigando aí ainda por classificação aí para a próxima fase. Era isso por hoje o nosso comentário esportivo, vou ficando por aqui e nos vemos de novo na sexta-feira agora. Um forte abraço! Muito bem, os comentários de Tobias Betim, ele que entende muito bem de futebol e traz todos os mapas desse que é o esporte mais adorado pelos brasileiros. Por falar em Brasil, nós vamos às notícias que são destaque nessa manhã aí em todo o nosso país continental. O que tem chamado a atenção pelas ruas de São Paulo são viaturas e motos da polícia de Nova York, isso mesmo. Por trás do espetáculo está um grupo de fãs obcecados por uma das forças policiais mais reconhecidas do mundo. Os icônicos veículos utilizados pela polícia de Nova York, como Ford Taurus e outros modelos eternizados aí pelos seriados de cinema como Law e Order, estão circulando pelas ruas da cidade de São Paulo. Por trás disso, um grupo de fãs obcecados por seriados e inspirados por filmes e séries policiais. Na verdade, isso gera uma certa confusão, volta e meia, mas o fato é que é um espetáculo aí de carros feitos como réplicas. E um grupo de fãs se reuniu e resolveu restaurar e montar os carros como os das polícias nova-iorquinas para circuitos no final de semana que ocorreram aí em São Paulo.
Informações porque funcionários das empresas aéreas, como aeromoças, tripulantes e pilotos, passarão a receber vacinas de imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde antecipou a vacinação para os trabalhadores portuários e também do transporte aéreo. E desde ontem começarão a ser enviadas doses para vacinar 202 mil pessoas ligadas a esses grupos prioritários em todos os estados e o Distrito Federal. A vacina destinada a esses trabalhadores é da AstraZeneca de Oxford, produzida pela Fiocruz, e vão ser distribuídas na primeira dose em 100% dos portuários e 78% do setor aéreo portuário. Então, esses funcionários passarão a receber imunizantes. Crise causada pela pandemia não é apenas para os pequenos negócios. O setor da moda brasileira enfrenta uma recessão em escala gradual. A TNG, a Le Post-it e a Cavaleira, as empresas de grife endividadas que pedem recuperação judicial. Com a chegada da pandemia, a dívida das empresas beirava quase 1,4 trilhão, acabou disparando, com a alta de mais de 27% desde fevereiro do ano passado. E algumas empresas conhecidas pelo público, principalmente pela presença em shopping centers que estiveram fechados, pediram recuperação judicial, pedindo proteção à justiça para quitar as suas dívidas de acordo com a possibilidade dos negócios. Nos últimos 30 dias, 3 pedidos se destacaram. A TNG, uma grife reconhecida com mais de 180 lojas e dívidas estimadas em 65 milhões de reais. A Le Post-it, com 140 lojas e uma dívida de 140 milhões. E a Cavaleira, que conta com 11 lojas e uma dívida de 11 milhões de reais, pediram aí recuperação judicial, pedindo um fôlego aos credores para conseguir quitar seus compromissos, sendo um reflexo direto do comércio varejista desenvolvido em shopping centers que foram profundamente afetados pelas restrições causadas pela pandemia. Indo para a área da política, muitas informações se dissipam nessa manhã. A Polícia Federal vê ligação de Ricardo Salles com a exportação ilegal de madeira. Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal aponta operações financeiras suspeitas e fortes indícios contra o ministro do Meio Ambiente. Segundo informações, os apontamentos dizem aí sobre o envolvimento dele com um possível esquema de corrupção para exportação ilegal de madeira. O relator do processo que é investigado aí, Ricardo Salles, é o ministro Alexandre de Moraes, que negou um pedido de troca de relatoria feita pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Outra informação que também pipoca nessa manhã nas redes sociais e na internet: o Tribunal Superior Eleitoral determinou a quebra de sigilo digital das contas ligadas à chapa Bolsonaro-Mourão. A decisão do ministro Luiz Felipe Salomão diz respeito a um ataque de hackers feitos a um grupo de mulheres unidas contra Bolsonaro em 2018. A quebra de sigilo busca investigar se os autores daquele ataque hacker também participaram de outras ações cibernéticas voltadas contra os poderes constituídos aí no Brasil. Informação sobre o Ministério da Saúde: Jorge de Vério, o superintendente da pasta no estado do Rio de Janeiro, indicado pelo ex-ministro Eduardo Pazuello, foi exonerado da superintendência devido a suspeitas de envolvimento com esquemas de superfaturamento de obras. A decisão foi publicada no Diário Oficial dessa manhã e acontece após revelações apresentadas pelo Jornal Nacional, que mostraram irregularidades em contratos da saúde no Rio de Janeiro. E aí, por conta dessas irregularidades, o ministro Marcelo Queiroga exonerou o intendente carioca. Outra informação que vem da CPI da Covid nessa manhã, ou CPI da pandemia, que ocorre no Senado Federal: a convocação de governadores. O presidente da CPI, Omar Aziz,
do PSD do Amazonas, afirmou que serão convidados a depor como testemunhas 9 governadores e 12 prefeitos. A regra é que só serão convocados os governadores dos estados em que houve investigação por parte da Polícia Federal. Por hora, os nomes confirmados aí para prestar depoimentos é o governador do Amazonas, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de Rondônia, além de uma lista seguida por diversos prefeitos que também prestarão esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. De outro lado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde estudam formas para conter o avanço das variantes da Covid. Nessa semana, reuniões foram realizadas e técnicos das companhias aéreas estão sendo instruídos. A ampliação de medidas à contenção das novas variantes tem sido o norte seguido pela Anvisa em parceria com o Ministério, devido às notícias de que a variante indiana já se espalha pelo Brasil. Confirmando essa informação externa, a Organização Mundial da Saúde divulgou nesta manhã que a perigosa e rápida variante indiana já se espalhou por pelo menos 53 países e territórios. O relatório da OMS aponta que a cepa B1617 é mais contagiosa e diminui a eficácia das vacinas, e é investigada se ela está relacionada com quadros mais graves. Então o alerta foi dado e várias áreas estão aí nessa situação e 53 países já contam com a presença dessa variante, tida até agora como uma das mais perigosas. Na União Europeia, sanções foram adotadas contra a Belarus por conta da interceptação de um voo comercial. Belarus, um país do leste europeu, ex-república soviética, que é dirigida com mão de ferro por um ditador há quase 30 anos, na última semana decidiu destacar a sua força aérea para interceptar um voo comercial que foi forçado a pousar na capital Minsk. O pretexto é que o voo estaria levando a bordo um explosivo. Essa é a versão oficial. Contudo, o fato sabido é que o voo levava para fora do país um jornalista e opositor ao regime bielorrusso, e com isso ele foi levado preso juntamente com a namorada. Por conta dessa atitude arbitrária, a União Europeia irá adotar diversas sanções sobre o país, como a restrição de tráfego e também liberação de produtos. E para a gente encerrar o nosso editorial, informação para o setor do pop, da arte e do cinema. Pelo portal G1, a Amazon, gigante da internet, anunciou a compra da MGM Studio por 8 bilhões 450 milhões de dólares. A empresa anunciou a negociação nessa quarta-feira através de um comunicado. E a MGM, portadora de diversos clássicos de Hollywood, agora pertence à Amazon, que pretende investir no setor cinematográfico. Sendo esses os principais destaques desse Expresso Meio-Dia, eu agradeço a sua audiência e retorno amanhã trazendo até você notícia, atualização e jornalismo. Uma boa quarta-feira e uma boa tarde.